Boa noite a todas e todas, sejam bem-vindas e bem-vindos à Festa do Livro, da Leitura e da Literatura. Sou Maria Mortati, escritora e professora titular na Universidade Estadual Paulista e integro a diretoria da União Brasileira de Escritores. Coordeno as mesas de debate do projeto Feiras do Livro, do grupo editorial Scortese, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Faz parte do seu DNA publicar livros, promover concursos literários, realizar recitais e leitura de textos, participar de feiras e bienais do livro, organizar antologias literárias de novos autores, promover palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalhar pela formação de bibliotecas e fomentar o hábito da leitura. Dando sequência às mesas de debates que se realizam até o dia 11 de dezembro de 2020, teremos hoje a mesa 8, a arte de escrever e publicar um livro, cujo resumo é o seguinte: etapas de edição de um livro, dicas para iniciantes e novos escritores, tipos de contrato e direito autoral, como estabelecer vínculos profissionais com editoras independentes e comerciais, a atividade de leitura crítica, preparação e revisão e o papel do agente literário e o mercado editorial brasileiro. A mediadora desta mesa é Maria Esther Mendes Perfetti, que é bibliotecária e editora do selo infantil Pingo de Letra, da editora Scortese. Maria Esther Mendes Perfetti é graduada em Biblioteconomia e pós-graduada em Gerência de Sistemas e Serviços de Informação. Seu primeiro contato com os livros e alunos veio com o trabalho em biblioteca escolar no Colégio Rainha da Paz, na cidade de São Paulo, capital. Coordenou o Centro de Documentação da editora Scipione do Grupo Abril Educação e atuou junto ao departamento editorial, selecionando e encaminhando originais de livros para análise. Foi coordenadora da Escola do Escritor, na cidade de São Paulo, e é coautora do Guia do Profissional do Livro pela Scortese Editora. A debatedora, Alessandra Pires, é agente literária e está à frente do O Agente, uma agência literária de escritores e ilustradores, criada em 2003. Alessandra também atuou em editoras de livros, sempre na área de marketing, dentre elas Gente, Peirópolis e best-seller Círculo do Livro. Mas foi como gerente de marketing da Câmara Brasileira do Livro que descobriu sua vontade de ser agente. É formada em comunicação social pela FAAP, pós-graduada em marketing pela ESPM e o forte conhecimento na área autoral adquiridos em cursos especializados. Ao todo, Alessandra acumula experiência de mais de 20 anos no mercado editorial. A debatedora Ana Cristina Mendes Perfetti é pedagoga e psicopedagoga formada pela Universidade de São Paulo. Atua com edição, preparação e revisão de originais há mais de 20 anos. Ministrou cursos e oficinas na Escola do Escritor com foco em preparação, revisão e edição de diversas publicações. É coautora do livro infantil Ciclotilde, a história do nascimento de uma biblioteca, e autora do Guia Profissional do Texto, Singularidades do Trabalho Editorial, que nasceu da vivência junto a diversas editoras e também da experiência com edição e revisão em sites e revistas para a União Brasileira de Escritores e a Câmara Brasileira do Livro. Bem, agradeço, e também em nome do Grupo Editorial Scortese, às nossas ilustres convidadas desta mesa, pelo aceite para estarem aqui conosco e pelas contribuições que trarão para o debate sobre um tema sempre atual e importante. E agradeço a toda a audiência, aos que participam conosco desta festa. Convido ainda a participarem também das próximas 4 mesas de debates e de toda a programação das feiras do livro Scortese. Bem, a festa continua. Bom trabalho, fecundas reflexões a todas e todos. Com a palavra, então, Maria Esther Perfetti. Esclareço que após a fala dos debatedores, até por volta de 20h30, fiquem na sala, porque haverá o sorteio de uma caneca entre os que estiverem presentes. Bom trabalho, Maria Esther, a palavra é com você. Obrigada, Maria. Olá, é uma honra abrir mais uma mesa de debates. Hoje nós vamos falar sobre a arte de escrever e publicar um livro.
No atual mundo globalizado, estar bem informado é indispensável para qualquer profissional. Nosso objetivo aqui é esclarecer dúvidas. O que escrever? Ao longo dos mais de 30 anos de atuação na área editorial, a pergunta mais frequente é: como faço para escrever e apresentar o meu original em uma editora? Além de muitas vezes o novo autor ter uma ideia e não sabe desenvolvê-la. Escrever é muito fácil. Você precisa de um computador, de uma máquina de escrever ou simplesmente de lápis e papel. Use a ferramenta com a qual você se sinta melhor. Dê o primeiro passo e comece. Não existe idade. Lembre-se sempre, a melhor palavra é aquela que efetivamente traduz tudo aquilo que você anseia. O importante é ler muito e escrever. Quanto mais você o fizer, maior a possibilidade de se tornar um escritor. A leitura é muito importante nesse processo. Escreva sobre o que você está interessado. Guarde tudo o que escrever e depois você deve reler e perceberá que ainda precisa melhorar o que já foi escrito. Escreva sobre o que você está interessado e guarde tudo, né? Antes de começar a escrever, saiba ao certo a grafia das palavras. Gente, conhecer a grafia das palavras, a leitura é que ajuda muito nisso a gente, né? Aprenda a usá-las. Procure usar novas palavras, experimente ver as coisas do dia a dia como se fossem vistas pela primeira vez. Antes de começar a escrever. E o dia a dia é uma fonte inspiradora. Onde você estiver, carregue um bloquinho, use o celular e anote. Anote sempre tudo, que aí facilitará no seu trabalho diário de depois corrigir, olhar e rever os seus escritos. Aos poucos você escreverá melhor e sentirá um enorme prazer nisso. A partir da sua escrita, você com um texto que você acha que está pronto, né? Essa é a palavra, né? Você acha que você tem um texto pronto e você quer apresentar, né? O conteúdo do livro deve ser desenvolvido de uma maneira estruturada e compreensível se você pretende, né, encaminhar para uma editora comercial ou uma editora independente. As palavras devem fluir de modo a interessar aos leitores, né? Escreva, tire proveito da beleza das palavras, sempre direcionando ao seu público-alvo. Então, se você escreve uma história infantil, você tem que conhecer as palavras e os termos que você pode se comunicar com o público infantil. História infanto-juvenil, um romance, uma ficção. Quando você escreve uma ficção, você tem que estar preocupado com uma pesquisa, né, daquilo que você está consultando, daquilo que você está escrevendo. Muito cuidado com os dados que você vai usar. E não adianta ver na internet, né? Não é só a internet, né, gente? Tudo, né? Pesquisa com professores, com universidades, com diversas pessoas. Você tem que ter certeza daquilo que você está colocando no papel. A prosa, contos, carta e livro didático e livro técnico, principalmente, tem que passar por esse cuidado de dados, sempre. Vamos lá. Com relação aos livros técnicos e didáticos, como que eu falei, a pesquisa é sempre bom a gente solicitar uma leitura crítica, uma leitura técnica, que se faz necessário. Qualquer material deve ser feita uma revisão também antes de encaminhar para uma editora, seja ela comercial ou ela independente, que depois eu vou explicar melhor para vocês. Essa revisão, depois a Ana Cristina vai falar sobre esse trabalho de revisão no material, e a leitura crítica deixo para a parte também da Alessandra, que vai falar sobre o agente literário, que está muita ligação, né, com a leitura crítica também, com esse trabalho. O passo a passo, gente, com o seu material pronto. Editar por conta própria, uma solução adotada pela maioria dos autores em seu livro de estreia.
Qual que é? É você pagar por essa produção, por essa publicação. Você faz um orçamento numa editora, para a editora publicar o seu livro. Hoje, isso é muito usado, é um mercado que está em alta e realiza o sonho de muitos autores, né? Ou oferecer a obra a uma editora comercial, que você encaminha a obra para uma editora comercial para passar por um crivo para ver se há interesse dessa obra e publicar. Verificar no mercado obras com o mesmo tema e listar, reforçando, né? Por que isso? Porque, às vezes, você pega uma editora que é de livro didático, vamos dar um exemplo, uma FTD, uma editora Scipione, Ática, editora do Brasil, são editores de livros didáticos. Não adianta você mandar poesia para eles. Eles não vão editar. Vocês estão perdendo um tempo tamanho nisso, né? Em enviar material que não tem nada a ver com a editora. Faça uma pesquisa antes das editoras para saber para que editora você vai encaminhar. Se é livro didático, se é livro, se é prosa, se é livro infantil, até editoras, não são todas que publicam literatura infantil. Pesquise na internet. Isso é legal a internet para ser usada, né? Tá bom? E solicite sempre aquilo que nós já falamos, que eu já falei, a leitura crítica e uma revisão. Perguntas que precisam de respostas. Outro, qual é o público-alvo da sua obra e por que o livro é bom para o mercado? Essas são perguntas essenciais para serem feitas, né? Qual é o público-alvo da sua obra? Nós dávamos cursos na editora, né, na Escola do Escritor, e a gente, eu trouxe um livro, eu falei assim, qual é o seu público-alvo? Não sei. É prosa? O que é prosa? Não sei. O que é ficção? Não sei. Não sei para que público que é o meu livro. Isso daí, até para você encaminhar o material, já vai prejudicar. Pesquise bastante, tente encarar o seu escrito de uma forma, tentar descobrir o que você está escrevendo antes de encaminhar para uma editora. O livro infantil, a literatura infantil, está em alta, tem crescido com muitas editoras trabalhando exclusivamente com esse segmento. O cuidado na literatura infantil é muito grande, com os termos que você pode estar usando. Casar a ilustração e a literatura infantil. Eu não digo que você tenha que ser... dividir a sua obra com um ilustrador. Não há necessidade disso, porque isso é muito difícil, principalmente numa produção independente, onde o autor paga pela publicação. Na literatura infantil, você contrata um ilustrador, paga por ele, e ele vai fazer exatamente aquilo que o seu texto solicita, e vai ter um trabalho junto de texto e ilustração, e também de letra, de formato de letra, para as crianças menores, sempre uma letra bastão, tudo isso é a editora que resolve, que às vezes o autor manda um original, com uma página, né? Ele diz, então meu livro vai ter 10 páginas, 11 páginas. Não existe isso, né, gente? O livro vai ter 20 páginas, porque ele vai ficar numa letra bastão, tamanho 18, com um monte de ilustração. Então, existe um número mínimo de letras, existe todo um trabalho na literatura infantil e cuidado com a escrita infantil. Então, isso é uma coisa que eu gosto de salientar. O Ricardo já tinha dito aqui, o Ricardo Ramos, né, numa mesa com a gente. Esse é um trabalho muito importante também para a literatura infantil. A editora tem esses cuidados. O autor basta escrever, mas ele tem que saber que vai haver todo esse trabalho em cima do texto dele, o que é muito importante. Como o original deve ser encaminhado para uma editora comercial? Ele tem que estar digitado, ele deve estar num corpo mínimo de tamanho 12, Word 12, bem prático, bem tradicional, Times 12, desculpa. A obra deve possuir um título. Não se manda um texto sem título, mesmo que ele não continue depois. Provavelmente a editora vai mudar, né, o título da sua obra. Mas dê uma ideia desse título. Dê um subtítulo para a editora poder enxergar um pouquinho mais da sua obra quando você coloca um subtítulo. Isso ajuda muito também. Isso não significa que a editora vai adotar, tá, gente? Porque numa editora comercial, dificilmente eles vão adotar o título que você está sugerindo, mas é válido para que a editora tenha uma ideia do seu trabalho.
como eu disse lá atrás, não esquecer de solicitar a leitura crítica. A leitura crítica serve até como uma apresentação do seu trabalho, que é muito importante. Uma apresentação, uma sinopse, né? Um resumo da sua obra para ser encaminhado para a editora, para ver o interesse de uma editora comercial. E a revisão, né? Porque uma editora recebeu um livro cheio de erro, mas não vai, não passa nem da porta, né, gente? Não passa nem da porta, tá bom? Vamos lá. Desculpa. Há etapas dentro de uma editora. As pessoas não têm ideia do trabalho do livro dentro de uma editora. Eles entregam o original achando que o livro fica pronto em um mês. Isso é inviável. A gente parte do princípio que 15 dias úteis, 20 dias úteis é só para impressão, isso numa editora independente. Isso não na época de Natal, né, Joyce Cortez? Muito menos em época de Natal. É impossível, tá? Então, você parte do princípio que você precisa de, no mínimo, 15, 20 dias úteis para publicar uma obra. O papel tem que descansar, tem que encadernar, tem acabamento, enfim. Tem uma série de processos dentro da editora que os autores não fazem ideia, por isso que demora uma publicação. E antes de toda essa de ir para a gráfica, ele tem uma edição. Essa edição requer um tratamento da obra, tipo de letra, quantas páginas vai ter, preparar todo esse miolo do livro, né, todos esses cuidados. O autor vai ter que solicitar, eu vou citar, a ficha catalográfica e ISBN. O que é ficha catalográfica e ISBN? São itens obrigatórios que entram no livro. O ISBN é o que vai fornecer o código de barras do livro, né, que é o RG do livro. E a ficha catalográfica é a ficha onde vai classificar a sua obra, vai aparecer a classificação da sua obra, o assunto da sua obra. Literatura infantil, ficção, romance, prosa e etc. Isso é muito importante, inclusive, para as escolas e para as bibliotecas, porque o livro já vai classificado, fácil de ser localizado e colocado numa estante. Tudo isso requer tempo, e é esse tempo de produção dentro de uma editora. Dentro de uma editora onde você paga pelo material, é mais ou menos 60 dias úteis que vai esse processo, né? Mas numa editora comercial, onde a editora vai publicar sua obra, já vai pedir um ano para poder estar vendo se ela vai entrar na produção do livro do próximo ano, se vai ser viável. Então, tem um tempo muito grande para as editoras comerciais, tá? O texto pronto envolve muitos profissionais, né, como editor, revisor, design gráfico, ilustrador e o diagramador. Para encaminhar a original que escolha de uma editora, a produção independente ou a produção comercial, você deve assinar um contrato de publicação, iniciando o processo de produção. Gente, cuidado com esses contratos. O contrato é uma coisa muito importante, mas é também, muitas vezes, e algumas vezes, uma armadilha, né? Então, esses cuidados com o contrato requer uma leitura, como se diz, delicada mesmo, no sentido de delicada, principalmente numa editora comercial, porque às vezes o pessoal põe, não, você não pode, você vai ficar preso aqui, não é preso, né? Mas teoricamente a palavra é essa, 3 anos comprometido com a editora. Mas quantos exemplares essa editora vai fazer? 1000? Porque hoje não é mais do que isso, gente. Ninguém está publicando mais do que, a não ser que seja um livro didático, né? Um livro que tenha passado no Plano Nacional de Livro Didático, o PNLD, que já tem uma venda garantida em escolas, aí sim você tem uma tiragem maior do que 1000 exemplares. Mas, com o lançamento de um livro, as editoras estão muito resistentes a jogar livro no mercado, porque as livrarias não ficam com os livros na livraria, né? Não tem espaço para tudo isso. Então, são pequenas tiragens, né? Na editora independente, onde você paga, vai de 100 a 500, 1000 exemplares, né? E nas editoras comerciais, elas estão fazendo em torno de 1000 exemplares, certo? Mas isso também é contrato, então muita atenção com esse contrato. É só em língua portuguesa, não vale para língua estrangeira, tem uma série de detalhes que é sempre bom discutir com o editor ou com a editora que você tiver
conversando, né? Nós temos, para exemplificar tudo isso, a lei de direito autoral. Nos seus vários aspectos, envolve muita discussão. As obras são protegidas por lei, que cuidados ter a utilização dos conteúdos protegidos, o direito autoral no mundo dos e-books, dos livros eletrônicos e das novas tecnologias. Então, nós já temos, a lei já abrange e-books também. Então, por exemplo, a ficha catalográfica ISBN também tem para e-book, também é comercializado com ISBN. Então, são cuidados que a lei do livro também tomou para as mídias eletrônicas e o livro eletrônico, tá? As obras protegidas são todas obras que expressam uma criação de espírito, como diz a Lei 9.610, de 1998, tais como romances, crônicas, livros didáticos, música, composição e letra, fotografias, desenhos, pintura, gravura, traduções e ilustrações. O titular do direito autoral é autor, pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui, quando eu digo pessoa jurídica, é quando, por exemplo, uma editora comercial paga para os professores são contratados para fazer um livro didático. Uma vez o livro didático constituído, que a editora pagou para esses professores escreverem, o nome dos professores vão constar como uma equipe que produziu a obra, mas a seção de direito autoral fica com a editora, certo? O direito autoral é sempre do escritor, mas a seção do direito autoral passa a ser da editora. É ela quem vai cuidar, né, e vai fazer a venda e vai pagar conforme o contrato que tivesse sido feito com os autores, mas a seção fica com as editoras comerciais. Não são todas, tá, gente? É só um exemplo de algumas que funcionam dessa forma. Virou meio moda de um tempo para cá isso. Antigamente, os professores escreviam, tinha lá o nome dos dois autores, aparecia no livro, era direito autoral, e aí era 3% de porcentagem para o autor, né? E o resto era da editora, mas era do autor. Agora, o autor é contratado para fazer a obra. Ele recebe, em suaves prestações, mas recebe. E recebe bem. Tem que eu saiba, ganha bem. É isso. Não, depende da editora. Isso aí, Cris. Depende da editora. Mas é sempre legal traduzir, né? Não é fácil, né? Deixa eu ver. A pessoa jurídica não escreve, não pinta, não canta, mas ela tem esse processo de contratar o escritor para fazer a obra, né? Ela tem o direito sobre a cessão. Quem pode autorizar a utilização da obra? Só o autor ou quem represente pode autorizar o uso da obra? Por isso que a gente põe isso aqui. Muita gente pega um livro, vai lá e copia um texto, vai lá e copia uma imagem do livro. Isso tudo tem direito autoral. E hoje o que não falta é advogado de porta de editora. Processando, pegando quem cola, quem copia, né? É o que mais tem, não sei se é o que mais tem, mas que tem muita empresa se especializando em fazer pesquisa livre, pegando cópia, inclusive na internet, textos na internet, blogs. Olha, cuidado com tudo isso, gente, porque o pessoal está pegando, e aí você diz, mas eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou comercializando, não importa, tem direito autoral aquela imagem. Aquela matéria que foi na revista, aquela matéria que está no jornal, tem direito autoral. Não é só texto, é imagem, é tudo. Tudo tem direito autoral. Então, tudo você tem que perguntar se pode ser usado. Algumas empresas, algumas editoras autorizam, outras cobram para você usar. Algumas fazem pacote, por exemplo, no livro didático são feitos pacotes para venda. Tá? Então, é viável, mas tem que ver quanto que custa. O que é domínio público? O registro de direito autoral é o autor quem faz, e ele é feito na Biblioteca Nacional, tá? Fundação Biblioteca Nacional.
O que é domínio público? A obra entra em domínio público 70 anos depois da morte do autor, isso no Brasil, mas atenção às obras estrangeiras, porque a tradução gera direito autoral. É uma obra que pode estar em domínio público, mas a sua tradução é recente. Então, se você tem uma obra do Shakespeare e você quer usar, você tem que usar o original do Shakespeare, porque se você usar uma tradução, você tem que ver se a tradução está em domínio público, senão você tem que pedir autorização para usar a tradução, tá? O ISBN, como eu falei, é o RG do livro, é aquele código de barras que é muito importante e vai no final do livro. E quanto custa para publicar um livro? Gente, na produção independente, pequenas tiragens, a diversificação de oferta de livros, a especialização cada vez maior do público leitor e o surgimento de nichos no mercado editorial inviabilizaram as grandes tiragens. Agora, as pequenas tiragens estão tomando conta do mercado independente, proporcionando aos autores iniciantes a chance de publicar seu livro em um baixo custo, mas com as mesmas inovações tecnológicas utilizadas para as tiragens maiores. As tiragens consideradas pequenas costumam variar de 250 mil exemplares. É isso, agora eu vou passar o meu bastão para a dona Ana Cristina falar de revisão e depois a Alessandra fala de agenciamento literário. Obrigada. Cris, Obrigada. É com você. Obrigada, Esther. Obrigada. Olá a todos. Eu inicio agradecendo ao João e às Marias pelo convite. É sempre um prazer estar aqui compartilhando informações. E dando continuidade ao tema, né, que é a arte de escrever e publicar um livro, eu acabei ficando encarregada de um pedacinho do universo desta arte, né, que é a revisão. Ele é um pedacinho, mas é um pedacinho complexo, amplo, e eu tinha que fazer uma escolha de que foco eu daria dentro desse complexo todo. Então, eu escolhi o profissional da revisão. Caracterizando o profissional da revisão, eu consigo expor para vocês, com um pouco mais de clareza, o que esse trabalho envolve, né? Existe uma terminologia geral que varia. Existe o trabalho de revisão, existe o trabalho de preparação, o copy desk. Os nomes mudam, mas, na essência, o que se faz é uma lapidação do texto, né? Então, eu vou sempre usar aqui revisão, ou profissional de texto, ou profissional de revisão. Embora, na descrição do trabalho em si, isso envolva o preparador, o copy desk, enfim, tudo é revisão, tudo é lapidação. A finalidade da escrita é comunicar, certo? E o nosso papel é garantir que a mensagem seja eficaz, transmitida e recebida com clareza e que atinja o seu objetivo, atinja o seu público, atinja o objetivo do seu autor. Essa escolha que eu fiz de falar mais com foco no profissional da revisão tem, como a Maria apresentou agora há pouco, peso na minha experiência profissional, na minha própria prática, né? Com a revisão de diferentes periódicos e 20 anos de mercado. Então, periódicos, livros didáticos, paradidáticos, infantil, juvenil, literatura em geral, ficção e não ficção, religiosos, enfim. O foco que eu resolvi dar é porque ele resume para todos os tipos de publicação, né? Quer dizer, é a postura do profissional. Quem é essa pessoa? Do revisor.
É como qualquer outro profissional, uma pessoa disciplinada, responsável, ética, atenta, organizada. Como todo mundo tem que ser em qualquer profissão, né? E eu diria que, inclusive, na vida, é o profissional que entende que o olhar que ele traz para o material de trabalho dele é um olhar diferenciado. É uma leitura diferente daquela leitura comum que a gente faz do livro de cabeceira, né? Então, em primeiro lugar, ele deve ser uma pessoa respeitosa com o seu material de trabalho. Ele precisa saber se colocar no lugar do autor, para poder entender exatamente o que ele está pensando ou sentindo na hora que ele escreve, né? A arte de escrever é uma arte difícil. E a arte de ler, interpretar, compreender e corrigir o que saiu muitas vezes de dentro da alma de uma escritora, de um escritor, é uma arte maior ainda, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e saber se colocar no lugar do autor, saber se colocar no lugar do leitor, até para ver se eu entendi aquilo a mensagem que o autor está passando, a hora que eu estou corrigindo, e se o leitor vai entender também, né? Isso envolve eu respeitar os limites de interferência no conteúdo. Tem escritores, e isso durante toda essa jornada minha, eu vi algumas vezes escritores que assim odiavam revisor. Pediam pelo amor de Deus para não deixar Isso é revisar o verdade. material deles, porque o revisor ia adulterar o material, enfim. Isso até acontece de vez em quando mesmo. Eu acho que reduziu um pouco, mas ainda ocorre do revisor achar que é o seguinte: o escritor cuida do conteúdo, mas eu tenho licença para tudo, licença para alterar, para corrigir do jeito que eu achar melhor. E, na verdade, é um exercício que todo revisor tem que fazer. Existe um limite para eu interferir, né? Eu não posso adulterar uma obra, eu não posso reescrever uma obra. Tudo que eu fizer que interfira profundamente num texto, seja ele de um periódico, de um romance, de literatura infantil ou de um didático, ou até um livro científico, precisa ser pensado, discutido com o editor que me contratou ou com o próprio autor, quando for o caso. E aí, dessa forma, interferindo até um limite, eu preciso, é obrigação do revisor, garantir que a mensagem seja mantida do jeito que os autores querem. Isso envolve eu entender também assim, que o profissional da revisão não é um crítico literário, né? Eu não estou dizendo que a gente não pode ter opinião, gostar ou não de um determinado conteúdo ou tema abordado, eu concordo ou discordo do autor, isso é natural. O que eu não posso fazer é levar essa minha opinião, esse meu posicionamento para o meu trabalho, né? Então, eu preciso respeitar aquele conteúdo, né? Eu preciso tentar entendê-lo. Às vezes, eu não entendo a ideia do autor, eu não concordo com ela, mas o texto está comunicado da forma correta, né? A gente corrigiu erros e tal, mas está ali, tá certinho. Então, não vamos ser críticos. Às vezes, um autor vira para mim e pergunta: Você gostou do meu livro? Uhum. É uma saia justa, porque assim, eu, na verdade, não tenho que gostar ou não gostar, não me cabe, né? Me cabe tratar aquele livro com o mesmo carinho que eu trato o filho, que é meu aluno, mas é filho de um outro casal, né? Ele é filho deles, e eu gosto dele como meu aluno. Respeito o filho deles como meu aluno. Com o material para revisão é a mesma coisa. Ele tem um pai, né? Tem um editor que toma conta, tem um autor que o fez, e eu preciso tomar conta dele, né? Para isso, eu preciso também, como profissional do texto,
conhecer o tipo de original que eu estou trabalhando. Então, e, consequentemente, conhecer o público-alvo, né? Então, assim, se eu estou lidando com literatura infantil, eu preciso entender para que faixa etária eu estou falando. A Esther exemplificou aqui alguns aspectos. Eu preciso conhecer, saber usar as ferramentas de trabalho. Com o mundo atual, antes da pandemia, isso já vinha crescendo, pós-pandemia cresceu mais ainda, a maior parte do trabalho do profissional do texto é feita em casa, né, em home office. Então, eu preciso ter o computador adequado, com os editores de texto, ou do Word ou do PDF, que é o mais usado atualmente, onde as marcas de revisão permanecem e a editor e autores concordam ou discordam daquilo que você fizer como correção. Eu preciso conhecer o processo que esse material sofre. Quer dizer, ele começa lá na mão do autor, lá atrás, quando ele tem uma ideia e resolve escrever, ou de um professor, quando ele recebe o convite para escrever um livro de matemática, por exemplo, uma coleção de matemática, e passa da mão do editor à mão do ilustrador, do diagramador, do iconógrafo, por várias etapas. Então, eu preciso conhecer essas etapas, eu preciso sempre me lembrar que esse material está na minha mão agora, mas ele já veio da mão de alguém, vai para a mão de outra pessoa e provavelmente pode voltar para mim, para uma nova prova. Então, a minha revisão precisa ser limpa, ela precisa ser clara, objetiva, né? Se eu não tiver certeza de uma correção, eu coloco um comentário, eu coloco uma pergunta, eu ofereço uma sugestão, né? Como profissional, eu também preciso conhecer as etapas do processo editorial, né? Ele vai da minha mão numa primeira leitura e vai para a diagramação para eles aplicarem as correções que eu pedi, aí essa prova vai voltar para mim, eu vou ter que conferir se todas as correções foram feitas, aí eu vou fazer uma segunda leitura, ou outra pessoa vai fazer. Enfim, eu preciso saber dessas etapas, eu preciso conhecer as normas editoriais, tanto as que são determinadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, quanto os critérios que são determinados pelas próprias editoras ou instituições que me contratam, que contratam esse profissional do livro, e conhecer os padrões editoriais adotados. Só desse jeito, gente, é que o bom profissional, o profissional interessado e empenhado, consegue garantir uma transmissão eficiente da mensagem, né? Eu bato muito nessa tecla desde a época em que eu dava os cursos e dei muitos cursos sobre revisão, preparação e tal, porque isso é muito importante, né? Lembrar sempre que quando a gente está sozinho, trabalhando em casa, compenetrado no nosso espaço, que precisa ser organizado, eu preciso ser disciplinada nos horários de trabalho, preciso ter descansos, fazer intervalos para me conectar com atenção garantida e tal. Para tudo isso, eu também preciso conhecer, né? Eu preciso saber que lá na frente tem um diagramador, que antes, quando a gente fazia a revisão no papel, eu dizia, ele não tem que traduzir a minha letra, ele tem que simplesmente entender o que eu quero, né? Então, eu preciso escrever de forma que ele entenda. Ele precisa conhecer a gramática, óbvio, né? Você pergunta, o que é mais importante para um revisor? Ele tem que saber a gramática, né? Ele tem que ter o domínio da língua portuguesa. Se ele for um revisor de tradução, ele tem que ter o domínio da língua original, do original que ele for trabalhar, né? Ele tem que ter o domínio do idioma, tá?
Então, isso é condição sine qua non, mas não é bastante para um revisor, tá? Às vezes você tem um autor que escreve super bem, escreve corretamente, conhece, você percebe, sabe que ele conhece a língua portuguesa, mas tem uma série de detalhes, de padrões e de estrutura do livro que os escritores não são obrigados a conhecer. E que muitas vezes, a maior parte delas, eles não sabem. Então, é papel do revisor cuidar para que isso seja aplicado ao livro, evitar no texto que venha repetições de parágrafos ou frases, trocas de letras, de sinais, de frases inteiras, linhas, parágrafos, imagens, tabelas. Cabe ao revisor, muitas vezes, conferir as informações. Então, um gráfico que aparece numa reportagem de uma revista, um mapa num livro didático, um enunciado num livro de física, por exemplo. Porque eu posso estar revisando um livro de física e não ser um professor de física, não ter a formação em física, mas eu sou capaz de entender se aquele enunciado faz sentido, né? É possível que eu perceba que tem alguma coisa ali que eu não estou entendendo, e que se eu não estou entendendo, o aluno lá na frente, o Entendi. futuro leitor, não vai entender também, né? Eu preciso saber aplicar estilos, essa é uma linguagem super específica, mas ela é muito usada principalmente em livros didáticos, né? Porque os livros didáticos, eles são montados em coleções, né? E as coleções têm que ser harmônicas, isso é uma solicitação e uma exigência do MEC. Eles têm padrões editoriais, eles têm que ter os mesmos estilos, os mesmos pesos de fonte para títulos, variar as cores, mas elas têm que ser harmônicas e tal. Então, o olhar do revisor também cuida disso, né? Eu preciso, como profissional do livro, garantir a coerência, a adequação linguística, a clareza e a coesão. Que assim, então eu estava há pouco tempo trabalhando com 4 outras revisoras numa coleção de livro didático, e de repente, assim, no meio do trabalho, eu parei porque eu estava conferindo um link, e isso é muito importante, principalmente nos livros didáticos, e me lembrei de perguntar a elas se elas estavam conferindo esse link, né? E elas, na hora, me disseram, não, ninguém me pediu para conferir, precisa conferir? Aí eu disse, precisa. E não precisam pedir. Por quê? Porque um link citado no livro didático, normalmente, é porque ele contém um conteúdo que está relacionado ao tema tratado naquele capítulo, naquele determinado momento no livro, tá? E é obrigatório, inclusive, que o livro traga o link e a data em que aquele link foi acessado, né? Então, eu preciso dizer acesso em 12 de dezembro de 2019, porque eu sei que aquele conteúdo estava lá. Pode ser um site, pode ser um blog até. Atualmente, o MEC já permite blog. A gente evita porque muda muito conteúdo, mas permite. Porque já houve casos de o livro sair impresso, ir para a mão do aluno, os pais acessarem com seus filhos o link e o conteúdo do site citado, do site apresentado no livro, tinha mudado completamente. Bom, chegou a haver até pornografia infantil nos sites que estavam ali listados. Aí a obrigatoriedade da data de acesso, tá? Então, essa conferência é muito importante. Então, gente, o assunto é amplo, é muita coisa, mas eu tentei colocar para vocês o que eu considero o mais importante, né? Que é mesmo a postura profissional. Mais uma vez, eu agradeço a todos e passo a palavra para a Alessandra.
Alessandra? Boa noite. Oi, pode falar. Desculpa, eu tive que desligar aqui eu vi que eu estava no silencioso. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu vou falar sobre o papel do agente literário, porque eu acho que as demais informações foram bem explicadas pelas duas Marias, né? A Cris também é Maria, Maria Cristina? É Ana. Não, é Não, Ana. a Ana. Eu escapei Não, do a grupo das Maria é a Marias. Mortati, né? É, Amor verdade. Tati. É a Mortati, agora que eu vi ali. E então é o seguinte, o papel do agente literário, na verdade, ele é a ponte entre o escritor e as editoras. O agente, ele na verdade, ele trabalha com as editoras comerciais, né? Não com as editoras prestadoras de serviço, né? Ele trabalha apresentando os originais a essas editoras. O agente tem certa facilidade de levar o livro à editora, eu reparo isso, eu vou direto ao assunto, tá, gente? Que eu sei que a gente não tem muito tempo. Eu comecei sendo agente sem nenhuma experiência mesmo, a não ser a minha experiência do livro. Porque como existem muito poucas agentes literárias no Brasil, eu não tinha aonde trabalhar, fazer um estágio, vamos dizer assim, como que é, não tem a mesma abertura como você trabalhar numa editora. Até porque as agentes, muitas vezes, elas trabalham ela, mais uma outra pessoa, são estruturas bem reduzidas, né? Então, é difícil. Você que se forma numa faculdade, vou fazer um estágio numa agência literária. É complexo, é restrito, né? Então, eu tive já duas estagiárias aqui na agência, né? Que inclusive foram trabalhar em editoras e não em agências literárias, porque justamente tem mais trabalho em editoras, obviamente, né? E tudo que eu aprendi foi na raça mesmo, né? Foi batendo a cabeça, foi aprender, foi ali no. Eu conheci os editores, porque, como bem disse a Maria, eu trabalhei em editoras e depois trabalhei na Câmara Brasileira do Livro. Então, ali eu conheci muita gente do meu network até hoje, na verdade. Então, eu tinha certo acesso às pessoas e acesso a uma coisa chamada informação. Então, não é que eu tenho contato dos editores. Contato de editor você tem. O que você tem que saber é o que eles estão precisando, o que eles estão buscando. Acho que é essa a palavra. Então, assim, eu falo isso para os meus autores, que eu não fico panfletando original na caixa de e-mail dos editores. Não é assim. Porque eu observo assim, eu fui com o tempo, eu fui aprendendo. Não é porque eu fico disparando um monte de e-mail na caixa de todo mundo que eles vão ler os meus e-mails, né? Então, quando o autor fala, eu vou mandar, é diferente para o autor. O autor tem lá, se no site da editora existe um caminho para ele mandar um original, sim, isso é permitido. Agora, se no site da editora não tem essa informação, é porque eles não têm interesse. E não adianta mandar que eles não vão ver, tá? Eu, como agente, acontece isso comigo também. Eu posso mandar um original para uma editora e a editora não tem nenhum interesse em vê-lo. Talvez pelo fato de eu ser agente, eu mande um e-mail, ela olha assim meio que por cima, não me interessei e tal, etc. E, na verdade, existe uma prática no mercado com a gente que é o seguinte, você manda o e-mail. Como eu conheço as pessoas, eu sei que a pessoa viu o e-mail. Se ela responder é porque ela está com interesse. Se ela não responder é porque ela não teve interesse mesmo, tá? Por quê? Porque o editor, ele recebe muitos e-mails, inúmeros e-mails por dia. Muitos. Então, assim, quando eles veem o meu e-mail, eles passam lá, Alessandra, eu ponho o assunto do e-mail, livro tal de fulano de tal. Aí eles batem o olho lá no meu e-mail do que se trata o livro, tal, tal, tal. Aí eles falam, Ale, alguns podem até escrever, Ale, não vou avaliar porque eu não vou querer nada. Ou alguns nem respondem. Ou alguns vão entrar no livro na hora e vão escrever assim para mim. Olha, Ale, eu me interessei por esse livro. Você está com alguma oferta? Como que tá? Blá, blá, blá.
Aí meio que eu digo, ó, tenho, não tenho, é assado, assado, enfim. Então, eu vou dar um exemplo, meu último exemplo agora. Eu mandei um livro, olha, eu vou dar um exemplo real mesmo, o último, porque eu tenho a memória péssima, mas o que foi agora? A editora Autêntica, vou até falar o nome da editora, a editora Autêntica não estava publicando nada infanto-juvenil nos últimos tempos, né? Fazia tempo que eu não mandava nada para eles não estavam produzindo, até por conta de toda a crise, eles mudaram o selo, eles estavam tentando se reposicionar, estavam dando ênfase mais aos livros de uma cor só, que são os livros adultos, né? Que tem um custo menor, né? De produção, por conta da crise do mercado. Então, como eles têm outros selos, Autêntica e livros também de não ficção, etc., eles estavam dando ênfase a esses livros, porque você investe menos e o retorno é muito mais rápido para eles, né? Então, pegar uma autora, sei lá, da Autêntica, uma Bruna Vieira, sei lá, ou da Gutenberg, tem o selo Gutenberg deles, então, eles sabem que eles investem tanto naquele livro e o retorno é muito rápido, né? É diferente do livro que eu trabalho, que antes esqueci de comentar, eu trabalho com literatura infanto-juvenil. Então, o livro que eu trabalho é um livro que precisa de trabalho na escola, é um livro que o ciclo de vida dele é muito demorado para a coisa começar a surtir resultado, né? Então, assim, eles vão dando preferência a esse tipo de produto, produto com investimento menor e o retorno mais rápido. Então, eles não estavam publicando nada infanto-juvenil naquele momento. Bom, aí eu sei que eu tenho um PNLD na minha frente. Hoje eu já estou trabalhando um PNLD. O que é PNLD, para quem não sabe? É um Programa Nacional do Livro Didático, mas que entra a literatura, tá? Tem o D de didático, mas vocês consideram que tem a literatura nessa história. Então, hoje, as editoras estão buscando os livros infantis para o PNLD 2020, que eu falo, né? Que é 2020. Então, eu estou trabalhando esses livros porque eu sei que algumas editoras estão buscando esse tipo de livro. E porque eu achei que aquele livro teria interesse da Autêntica. Vou dizer quem é o autor. É o Elias José, que eu represento os herdeiros Elias José. É um livro que está um poema dele muito interessante, que é bem conhecido dos educadores, e que eu acho que merece um livro único. E aí eu escolhi. Por que eu escolhi a Autêntica? Porque a Autêntica é de Belo Horizonte, o autor é mineiro, eles têm alguns livros infantis de outros autores dessa linha de poema. Eu vejo que o catálogo deles tem poucos livros para os pequenos leitores, que são os leitores da educação infantil, de 0 a 5 anos. Então, assim, eu vendo aquilo... Ah, outra coisa, eu já fiz um projeto meio que com ilustradora esquematizado, porque a gente está em cima de prazo de PNLD, então a coisa tem que chegar meio que pronta para o editor, senão não dá tempo, né? Então, eu apresentei para eles, aí eles gostaram da ideia. E eles não estavam publicando nada, mas assim, eu criei uma situação para que eles se interessassem por aquilo. Existe uma editora que é muito importante, autora dentro da Autêntica, que a Marister deve conhecer, e ela gostou do livro, conhece esse autor, inclusive, mas vocês vão falar, mas ele é fácil de publicar porque é um autor conhecido. Na verdade, esse é o primeiro autor conhecido que eu estou colocando na Autêntica. Os outros 4 livros que eu coloquei lá não são autores conhecidos, né? Hoje são mais conhecidos porque, enfim, tem mais livro publicado, tal, mas naquela época eles não tinham. Eu tenho um livro na Autêntica que está na 6ª edição, 5ª edição, é de um autor que nunca ninguém ouviu falar, que chama Alexandre Perligeiro. Ninguém sabe dele. Ele era um professor de yoga, só para vocês saberem, é uma coisa bem doida. E no fim ele até não deu continuidade como escritor, é uma pena, porque é um dos livros da agência que já teve mais reedições, né, reimpressões. Então, é muito perfil, sabe? O perfil do livro hoje eu consigo identificar
por que aquele livro serve para aquela editora e não serve para outra, entende? Eu brinco assim, livro mais cabeçudo é para uma editora X, livro menos cabeçudo, mais sim, entendeu? É muito... A gente sabe. livro muito profundo, é de fulano. Livro que trata das minorias, sei lá, de questões culturais, apontamentos tem a ver com folclore, com cordel, é mais para outra editora. Eu não sou uma pessoa especializada em literatura infanto-juvenil. Não sou, eu sou publicitária de formação, mas eu sei ler um texto e sei ver se ele é bom um texto. E sei identificar para que editora é. Essa questão. E para que editora está precisando? Aí tem uma outra coisa, tem alguns editores, colegas, assim, de trabalho de muitos anos, que eles perguntam para mim, assim, Alê, você tem um livro, tal, conhece um livro assim, a gente está precisando para o catálogo. Então, por exemplo, teve uma editora que perguntou, Alê, a gente está precisando de livro infantil, aqueles bem básicos, que trata de cores, formas, números, que a Marister conhece, né? Quem trabalha com literatura infantil conhece, que toda editora tem isso, toda editora. Aí ela falou assim, Alessandra, eu estou buscando livro de ficção seriado, Young Adult, que é os livros para os jovens adultos. Eu estou procurando livro... Porque, assim, vai dentro desse meu universo de literatura infantil, tá? Muda um pouco quando você fala de literatura adulta, tá? Agora eu vou mudar um pouco. Literatura adulta e não ficção. Não ficção existe essa coisa de constar o agente. Pô, Alessandra, você não tem nada que fala de livro de saúde, de uma autoajuda que tem uma pegada de espiritualidade. Você conhece algum livro de algum espiritualista? Sei lá, vem briefings desse tipo, como já me veio briefings do tipo assim, eu queria livro para o leitor de 17 anos, sei lá, 15 anos, mas que seja drama, entendeu? Que seja um livro que tenha alguma enfermidade na família, algumas coisas assim, né? Porque no caso da literatura infanto-juvenil, voltando, a editora precisa ter um catálogo diversificado. Aí não dá, por exemplo, para todo autor querer escrever sobre o cachorrinho que virou estrelinha. Entende? Aí, assim, eu não tenho como colocar cachorrinho que virou estrelinha numa editora que tem um catálogo amplo, porque ela já trata desse tema morte já há muito tempo. Então, ela tem uma quantidade muito grande desse tema dentro do catálogo dela. Tem interesse. Entendeu? Então, assim, aí o autor, eu quero contar a história que caiu o dentinho da criança. Gente, quantos autores já escreveram sobre o dentinho da criança que caiu? Entende? Não dá para você apresentar um livro desse para uma editora com catálogo amplo, né? Então, outra coisa, poesia, trava-línguas, né? A Marister sabe disso. Trava-línguas, esse tipo de livro, nos anos a Esther vai saber, pode me corrigir, eu não lembro muito, mas talvez os anos 80, 90. 80, 90. Houve uma quantidade enorme de trava-línguas. Então, ninguém quer trava-línguas agora, porque não cabe no catálogo, já tem muito. Então, é isso que tem que ser observado, o que tem no catálogo da editora, né? Mas você tem inúmeras de editoras menores, inúmeras hoje nesse mercado, que estão precisando de um tudo, né? Então, está precisando, sei lá, de trava-língua, está precisando de livro de formas, cores e números, está precisando de poemas curtos, está precisando de coletâneas de poemas, está precisando de coletânea de contos.
Então, assim, é uma pesquisa, é um pente fino de você, eu queria... E você seguindo algumas editoras, aí agora para a questão prática, né? Como que eu observo o catálogo das editoras? O que elas estão publicando? Hoje você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o nome daquela editora que você curte. Eu gosto dos livros daquela editora, você começa a seguir, ver o que ela publica. Olha, eu vou dar um exemplo bem incrível, assim, por exemplo, eu tenho um cliente, e eu já tinha observado isso, a editora Elementar, ela publica muito mais infantil do que juvenil. Aí um dia a editora virou e falou assim, a gente se dá muito melhor em vender livro infantil do que juvenil, Ale. Mas aí alguém comentou assim comigo, poxa, mas a Biruta vende muito bem livro juvenil, eu vejo que ela vende uma autora sua muito bem. Em algum momento da vida daquela empresa, ela acerta ali, ela consegue conectar com o consumidor dela. Então, assim, eu acho que cria na marca da empresa alguma coisa assim. A Biruta, ela tem livros interessantes juvenil para o Fundamental 2. E ela sabe passar isso para o consumidor dela. A Elementar, ela é boa no infantil. Ela consegue passar a mensagem para o consumidor dela de infantil. Quem é o consumidor? O decisor de compra, que é o professor, o educador, enfim, né? Que é o decisor de compra dessas empresas, dessas editoras. Então, ela consegue se comunicar melhor. Então, a Biruta se comunica melhor com o professor de Fundamental 2. É isso que eu chego na conclusão. Cheguei à minha conclusão aqui. A Elementar se comunica melhor com o professor do Fundamental 1. A FTD, ela consegue se comunicar melhor com todo mundo. Todos. Por quê? Porque ela tem uma estrutura de marketing que quando você entra no Facebook dela, o cara só falta que você dá o seu RG para ela, né? Não sei se vocês já entraram, né? Então é isso, gente. É esse o perfil. O agente ele busca essas brechas de mercado, né? Então, eu acho que por aí vocês conseguem identificar onde vocês podem entrar com seus livros. Pode seguir a mesma receita de bolo que eu, assim, né? De uma forma. E entrar no site das editoras e ver de que forma vocês podem acessá-los. Porque editora infanto-juvenil eu acho mais fácil do que editora de livro adulto. O autor chegar na editora com o original. Eu tenho essa impressão, tá? Pelo site das editoras. Tá? Com certeza. É isso, gente. Acho que agora talvez tenha um espaço para perguntas, Sim. aí eu tento... Tá bom? Obrigada. Com certeza. Já está bombando aqui você, já com 2 perguntas. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa. Com certeza foi muito bom, valeu, muito legal. Vou deixar para as perguntas, né, Maria? Você vai passar? O que eu faça? Ele aqui que está perguntando se o agente literário ganha em parte da venda dos livros. Para você. Oi. Só um minutinho, é que eu estava sem o volume aqui. Eu vou só repassar um pouco os comentários que foram feitos, porque vocês sabem que a mesa de vocês é um sucesso, já era, está sendo, é um trio aqui que a gente só quer ouvir mais, né? Vou só apresentar alguns comentários enquanto vocês respiram um pouquinho de tanta coisa boa que nos disseram. Estão aprendendo muito com vocês. A Vivi, a Meire e Marion, aprendendo muito. Muito obrigada, Maristéria e Ana Cristina, parabéns. A Vivian, amando esses ensinamentos. Francisca Passos, amando tanto o aprendizado, buscando compreender todo o processo de produção de uma obra. O José Carlos Sibila, vou parar de discordar dos revisores. Muito bom. Não é aconselhável não concordar. A Francisca Passos, parabéns a todos os expositores dessa linda mesa virtual. Há outros comentários, mas vocês viram que são o que nós estamos fazendo aqui com vocês. Eu estou encantada com vocês, aprendendo muito. Sobretudo, vou fazer o meu comentário que estava escrito lá, sobretudo porque essas informações estão condensadas num lugar só. É como se a gente tivesse tendo acesso a
manual no melhor sentido, né? Aquele competente que antecipa, prevê, reúne as informações e oferece para o leitor uma fonte de consulta. Na minha opinião, esse vídeo gravado aí vai ser uma fonte permanente de consulta, folheando lá para ver como funciona. Presente, viu, senhor anfitrião? Presente para todos nós. Muito obrigada. Bem, então agora as duas perguntas que foram apresentadas, ambas são do Eliakim. Eu vou lê-las, mas nada impede que outros apresentem suas perguntas no chat ou que se inscrevam para fazer a pergunta oralmente também é possível. Basta pôr o nome lá no chat e dizer, quero perguntar ou algo parecido. Do Eliakim, então, vem a pergunta para a Alessandra. O livro chega para o agente literário já pronto? História fechada, revisado, etc., ou o agente literário irá trabalhar junto com o autor em melhorar o trabalho? E a outra pergunta do Eliakim, o agente literário ganha em parte da venda dos livros? Passo para vocês. O agente ganha, sim, ele ganha um percentual junto com o autor, né? Ele ganha um percentual de 10 a 20% da parte que ele ganha, do que ele recebe da editora, né? Então, e quem paga é a editora, né? Como se fosse, o agente é como se fosse um coautor, né? É mais ou menos isso, para entender no contrato, né? O papel. É o papel ali, né? Ele não é um coautor, mas ele entra financeiramente, é como se fosse, né? O autor recebe 80% e o agente 20%, e quem paga é a editora. Sobre vir o livro pronto, tá? No meu caso, tem que vir pronto, porque eu tenho que avaliar o livro e dizer se tem interesse ou não em agenciá-lo. É muito difícil o livro infanto-juvenil um agente mexer e ajustar, porque é um livro curto, né? A não ser o juvenis, tal, mas é difícil. Agora, pelas minhas parceiras agentes que trabalham com literatura adulta, né? Eu reparo que algumas delas trabalham o texto do autor, assim, sabe? Mas eu acho que é um serviço terceirizado, na verdade, né? Porque as agentes não têm tempo de fazer isso. Elas avaliam o livro muito rapidamente e dão alguns toques para os autores. Alguns textos elas acham que tem que mexer, enfim. Mas o papel do agente hoje, para a gente, é muito complicado mexer no texto do autor, porque não temos tempo, né? Então, o texto tem que vir redondo. Talvez elas dão uma dica, uma coisinha ou outra, mas no máximo, não tem como fazer isso. É improdutivo, porque o agente, ele ganha por livro publicado e não por revisar livro, né? É isso. Eu, completando o que a Alessandra falou, tem alguns agentes literários, como ela disse, principalmente na área mais de romance e tal, que eles gostam de fazer a leitura crítica, né, Alessandra? Tem alguns que fazem a leitura crítica da obra. E orientam. Eles fazem sim. Você sabe que as leituras críticas que eu faço na agência, que a gente faz, quando o autor pede e tal, isso é um serviço à parte, eu sei que vocês fazem também, a gente usa quando é positiva, agora quando é negativo não tem como usar, né? Então, então, assim, quando eu tenho uma leitura crítica muito positiva, já aconteceu de um livro de ser um romance que bateu lá aqui na agência, e era muito positivo, eu não trabalho com romance. Aí, com romance adulto, aí eu falei para o autor, olha, usa essa sua leitura crítica porque está muito bacana, sabe, para apresentar, usa o conteúdo daquela leitura crítica para você apresentar para uma editora. Isso é legal, né? Acaba ajudando. E o serviço de leitura crítica, eu acho que ajuda muito o escritor. Porque nós, agentes, e mesmo os editores, eles não têm tempo. Editor não tem tempo, é o livro pronto. Acabou. A estrutura dentro de uma editora hoje é um profissional, no máximo, com assistente. Pode ser a editora maior que existe. A maior que existe. Não tem mais isso. E algumas editoras estão terceirizando a área editorial também. É verdade. É verdade.
Mais Com uma certeza. perguntinha aqui para você, Esther. Você está vendo o chat aqui, né? Não vi. Agora estava falando com a Alessandra, eu não vi. Qual é o Oi. custo médio para publicar um livro de forma independente? O pessoal está interessado aqui, né? Então, para a publicação de livro independente, tudo vai depender do formato do livro, se ele quer no formato tradicional, que é 14 por 21, 15 por 22, ou ele deitadinho quando é livro infantil. Esse é o tradicional. Se você quer no formato do livro didático, que é o grandão, 20 por 28, mais ou menos, isso, ou um quadrado, 20 por 20, 22 por 22, ele custa praticamente o dobro, porque você ocupa o dobro de papel ou o dobro de máquina. Aí vai depender também do quê? Do número de páginas, né? O número de páginas é que vai determinar o valor do seu livro e quantidade de livros que você quer, 100, 200, 300 exemplares, né? Uma literatura infantil hoje, 50 exemplares com 20 páginas, eu estou sem memória, gente, 1.200, acho. R$ 1.200 mais ou menos. Aí você pega um romance de 100 páginas, sai R$ 2.000, porque é preto e branco, a literatura infantil é colorida. Então, varia muito, porque depende do número de páginas, do formato, e aí é que é determinado o valor do livro, né? do valor da edição da obra. Tá? Outro cuidado que vocês devem ter também, a minha prima tinha entrado aqui, a dona Maria Lúcia, e fugiu. Ela achou que ela não estava conseguindo entrar. Ela é autora de uma biografia do nosso avô, do Tobia Perfetti, Pelis Cortés Editora. E a biografia, gente, é uma coisa tão legal de ser feita pela família, é um produto tão interessante, mas o trabalho de pesquisa é imenso. E os cuidados com a família, com os nomes, né? Ter autorização das pessoas para usar, entendeu? Fotos. Essas fotos, principalmente, também, tudo isso requer autorização. Você não pode sair escrevendo sobre a família, etc., sem ter autorização, sem compartilhar esse trabalho com a família, tá? É muito importante. Ela fez, porque o nosso avô é maestro, veio da Itália, né, na época da guerra, da Primeira Guerra, então tem todo um histórico, né, em cima da Primeira Guerra, para compor toda a obra, toda a família, e agora está escrevendo sobre o outro avô dela, que é de televisão. Então, é muito legal. Ela se especializou nisso nas horas vagas dela, ela é bióloga. Nas horas vagas, ela escreve e pesquisa. Então, é muito legal. Ela se deu muito bem com isso, pena que ela saiu aí. Ela estava aí, mas fugiu, não sei o que aconteceu. Deve ter tido algum problema. Mas é muito legal. Então, eu lembrei, quando eu falei, pô, biografia é uma coisa muito legal. Outra coisa legal de se falar também, gente, é lançamento de livro, né? Hoje a gente está fazendo online os lançamentos, está fazendo um maior sucesso, mas quando o livro puder voltar para as livrarias também, fazer lançamento, o pessoal fala, não tenho quem convidar. Fala, não tem quem convidar? E quando você casou, você vai no casamento, é o nosso exemplo lá da Escola do Escritor, né? Quantos convidados você tem para a sua festa, né? De casamento, para o seu aniversário, para um churrasco? 50, 100, 200 convidados, e na hora de vender o livro, você não consegue vender seu livro para 100, 200 pessoas? Né? Tudo é questão de você saber trabalhar a sua obra, né? Saber apresentar o seu livro e vender. Né? É a arte de vender também. É a arte de vender. E aqui nós tivemos bons lançamentos online com participação de 60 pessoas, 50 pessoas no lançamento. Muito legal. Então, é uma questão mesmo de valorizar, né? Diga, Maria. Maria Esther, tem mais uma pergunta para você. Eu acho que já poderíamos ir encaminhando após essa pergunta, e encaminhando aquele momento esperado do sorteio, né? A pergunta é de Vivian. Gostaria de saber sobre os direitos autorais. Pela lei, uma vez que sejam cedidos seus direitos autorais, o autor não perde eles de vez? Como é que funciona? Não existe isso. O direito autoral é sempre do autor, tá? Existe até a possibilidade do registro de direito autoral na Biblioteca Nacional, né? E o direito autoral é sempre do autor. Aquele texto é do autor, tá? Agora, mas se ele vender... Não, fala. Pode completar, Alessandra. Não, eu só vou completar. Eu sei porque a pergunta é que você usou a palavra cessão, mas a cessão que você quis dizer aí era uma licença.
O que acontece? Existe uma diferença em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais são inalienáveis e intransferíveis. Sim. O que é o direito moral? O direito moral é aqui, por exemplo, o autor, ele é dono daquela obra, sempre vai ser o dono daquela obra, e ninguém vai poder mexer naquela obra. Nada pode acontecer, ela sempre tem que ter a integridade dela, tá? Então, esses são os direitos morais. Então, é isso que a Esther está falando. Os direitos patrimoniais, que é a parte da comercialização do conteúdo, aí isso é que é negociável. Então, assim, quando você cede, existe duas coisas importantes, a diferença de cessão e licença. Quando você cede, você vende. Quando você licencia, você aluga. Tem que tomar muito cuidado com essa palavra de cessão nos contratos. É porque o que acontece? Alguns contratos está escrito cessão, mas o caráter do contrato é uma licença. Uma licença para uso. Então, você tem que ler o contrato para você entender. Então, é muito complicado, porque quando você cede, você vende. Então, a pessoa pode explorar aquela obra intelectual do jeito que ela quiser, a editora. Entendeu? Então, hoje não existe, no caso de escritor-texto, não existe no mercado cessão. Não. Geralmente é uma licença. É como se você alugasse aquele conteúdo para a pessoa fazer o que ela necessita. O que ela necessita está no contrato. Publicar, comercializar, divulgar, imprimir. Em território nacional, na língua portuguesa. E aí, como esse contrato é uma licença, ele é restritivo. Então, você tem que dizer tudo o que você vai fazer ali, tá? Quando você faz uma cessão, você vende. Se você vende para a pessoa, se você vendeu, morreu. Não tem vender e trazer de volta, né? Então, existem alguns contratos que as editoras colocam venda e depois volta para a pessoa, né? Mas juridicamente não é o correto, tá? Mas existe uma coisa que chama cessão parcial. Você cede parcialmente para aquela contrato. Finalidade. Aí é o que muita limitado àquele contrato, né? Então, assim, se você vende, você não pode pegar de volta. Só se você comprar de volta, né? Então, existe um equívoco das editoras, porque elas mesmas não entendem muito isso. Então, a não ser as editoras grandes que têm departamento jurídico, você consegue ter essa comunicação, mas muitas editoras te mandam contrato sem elas próprias saberem. Entende? Porque termos de 20, 30 anos atrás, que a lei já mudou e elas não alteraram o contrato. Por isso não alteraram o contrato. E continua o mesmo contrato ali. Exato. E tem contrato que está lá, cessão, e não é cessão, é licença. Mas eles continuam usando. Entendeu? Se você vê lá que o prazo do contrato é por 5 anos, isso não é uma cessão, isso é uma licença. É um contrato de edição, na verdade, né? Você coloca lá, contrato de edição é uma licença, e cessão é cessão, né? Mas é que é confuso, é confuso isso. Eu acho que requer sempre uma orientação de um advogado, mesmo sendo as editoras grandes, viu, gente? Porque os termos de contrato são sempre confusos, é difícil de entender, como a Alessandra, o exemplo foi muito bem dado, da questão de cessão, porque tá na lei. Mas não é essa leitura que tem que ser feita, né? Então, não dá. Confunde as pessoas, confunde totalmente o escritor, né? E até editoras que não têm ideia do tipo de contrato. Nós pegamos o contrato de editora grande em 1930, né? Que pediram para a gente alterar, porque, gente, eu olhava aquilo, o João pegou também e falou: o que é isso? Que ano vocês estão aqui? Totalmente furado. E eles estavam usando, porque era automático. Entrava o autor, ia lá e assinava o contrato. E o autor quer ver o livro publicado e não presta atenção no contrato. Isso é uma o brasileiro não lê contrato. Isso é uma coisa muito perigosa.
Vamos lá, Maria. Desculpe ter que interromper, todos estão Vamos aqui lá. encantados e aprendendo, mas nosso horário já está chegando ao Sim. fim, infelizmente. Está Que estourando. bom que a gente termine com esse gostinho de quero mais e tenhamos Com continuidade. certeza. Então, muito obrigada aos que fizeram suas perguntas e deixaram seus comentários aqui. Obrigada a vocês que explicaram tão detalhadamente e competentemente. Nós vamos passar agora, então, aquele momento esperado do sorteio da caneca. Depois, pedimos ao sorteado que, por gentileza, já deixe o seu nome e endereço no chat, para que possa ser enviada depois a caneca. E após o sorteio, ficam as palavras finais para vocês e para todos que estão aqui. Rodrigo, pode já, por gentileza, fazer aquela cena linda da caneca, que nós vamos fazer um print aqui. Legal. Tá aí a caneca que vai ser sorteada. Posso iniciar o sorteio, Maria? Sim? Então vamos lá. Temos aí todos os nomes. Fazendo o sorteio. Quem ganhou, Valdinei Ferreira. Aí então é só ele passar os dados para a gente. Te retorna aí a palavra, Maria. Muito bem. Então, nós vamos agora, o Valdinei, parabéns. Essa caneca é um objeto muito cobiçado, né, João? Maria, Todo mundo quer Maria, assim. só veja se ele está presente. Está presente? Diga oi. Não. Bem Ah, lembrado. Ah, tá sim, tá sim. É, né? Tem que ser rápido. Não perde. Bem, A Maria, a Fernanda, a Esté estão acabando com a minha coleção de canecas. Eu não tenho mais. Não. Eu fui sorteada, não vem? Eu fui sorteada. bom, nós vamos então agora dar andamento com as considerações finais, andamento para finalizar. Então, eu passo a palavra às mediadoras e debatedoras, nossas ilustres convidadas, e depois ao nosso anfitrião. Sim, senhor, Sejão Cortese. Eu só tenho a agradecer, né, a todos pela presença, essa oportunidade de esclarecimento. Sempre que a gente fala de livro é uma paixão, sempre que a gente fala de produção editorial é uma paixão, tudo é uma paixão em relação ao livro, e o que a gente quer é sempre esclarecer tudo isso. Eu agradeço muito a presença da Cris e da Alessandra, obrigada pela participação de vocês. Eu sei da curiosidade de todo mundo pelo agente literário, Alê e Cris, por revisão, que é um trabalho danado, de duro, né, das duas aqui. Então, eu agradeço de verdade pelo vocês terem aceito o convite e estarem com a gente nesse momento. Obrigada, João, obrigada, Maria, né, pela incansável trabalho de vocês. Obrigadão. Ele aqui, Fernanda e Cristiane, beijão para vocês também. Obrigada. Cris? Bom, eu achei ótimo, agradeço a você, agradeço o João, agradeço a presença de todos, a paciência. É sempre um prazer trocar informações e compartilhá-las, né, principalmente. Então, obrigada por tudo, beijo grande e até o próximo encontro. Daqui a pouco nós vamos abrir os microfones para os aplausos coletivos, viu? Alessandra. Agradeço, pessoal, agradeço o João, Maria Esther, todos as participantes. Tenho um carinho muito grande pela Escortece, pelo seu João, guerreiro, trabalhador do livro, que não desiste nunca, essas moças que trabalham com ele. Fico impressionada a garra de vocês, de gente animada, não perde nunca, nunca, nunca desistem, né? E isso eu acho muito importante, porque o mercado precisa de gente assim, gente que acredita, gente que luta pelo que gosta, né? E esse pique de vocês contagia as pessoas, né? O João tem muito isso, ele contagia as pessoas, ele anima, ele vamos fazer, vamos acontecer, aquele jeito dele, conheço bem porque trabalhei um tempinho com ele, então eu tô aqui por isso, pela pessoa que ele é, que eu acho incrível o pique que ele tem até hoje, esse pique trabalhador dele do livro, assim, é impressionante. Então, é isso, gente. Quando quiser, podem me chamar.
tá bom? Obrigada, Meninas, viu? meninas lindas, me permitam chamar assim, um trio imbatível, aprendi muito, fico muito feliz. Eu não vou passar para o anfitrião ainda, porque eu quero fazer aqui o elo, viu, João? E é por causa desse guerreiro, né, Alessandra? Que nós estamos aqui. Essa idealizou as feiras do livro, idealizou as mesas. Ele é um sonhador, né? Pois é. Seu João é um sonhador e ele realiza muitos sonhos de muita Mas gente e dele próprio. Para realizar é preciso sonhar. Chega. Né? Então, ficam aqui os meus cumprimentos também a vocês da mesa. Excelente, como já disse, serei redundante, será uma fonte de consulta. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes da audiência, os que fizeram perguntas, todos convidados à continuidade. E um agradecimento especial também ao João Scortese, que nos proporciona esse momento, mais uma noite memorável das mesas de debates, que ficarão, de fato, como uma contribuição importante. Então, eu passo a palavra ao nosso anfitrião, com esses agradecimentos finais, para encerrarmos a atividade. Também cumprimento e agradeço ao Rodrigo Pacheco, que nos auxiliou aqui esse tempo todo. João, com você. Eu estou emocionado aqui, porque essas três meninas, eu sabia que ia ser bom, tá? Eu sabia que ia ser bom. Conheço a Esther há quase mais de 40 anos. A Cristina, eu conheci, ela tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade, pouquinho. 14. Foi ontem. Foi ontem. Dançando quadrilha. E a Alessandra, que eu acho que eu conheço há mais de quase 30, ela trabalhou com a gente quando eu era vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, também agitadíssima. Eu me dou muito bem com as pessoas agitadas, né? Porque essas pessoas agitadas, é verdade, essas pessoas agitadas transpiram. Aliás, eu vou usar uma coisa que a Esther falou. Quando você fala de livro, é tudo muito apaixonado. Nós somos apaixonados quando a gente fala de livro, né? Eu sempre aprendo quando fala de livro. Eu estou muito feliz aqui por uma coisa que acabou de me ligar agora, pedi um telefonema, mas me pediram para não falar, porque vai ser matéria amanhã. Eu vou deixar vocês todos dormirem. Não posso contar. Bom. Fiquei morto de feliz pela informação que veio lá da Câmara Brasileira do Livro. Bom, Esther, muito obrigado. Isso que a Esther começou a falar é assunto para 6, 7, 8 horas. Era assunto da escola do escritor. A Cris também deu há vários anos. A escola durou 15 anos, né, Esther? Mais ou menos isso. Quase 15 anos, né? Acho que sim. E a gente, se Deus quiser, quando passar esse isolamento, a gente volta com a escola. Me deu uma saudade muito grande. É verdade. Gente, para todos vocês, muito obrigado. Maria, você também é dessas pessoas que não param. Eu tenho uma verdadeira paixão por essas pessoas, né? E a gente continuar assim. Nós somos lutadores, nós somos guerreiros, tá certo? Vamos deixar para descansar no céu, porque o céu, pode ter certeza, é uma merda. Anjo não faz porra. Então vamos aproveitar a vida aqui como ela é. Boa noite para vocês e muito obrigado, viu? Boa Tchau, noite. pessoal. Tchau, tchau.